Boa noite, queridos irmãos. Aqui o pastor Hélio Piovesan falando da igreja de Interlagos. Hoje é dia 18/6 e agora são 18 horas e 39 minutos. Estamos num culto da família, num domingo frio, mas cheio do calor do Espírito Santo. Você que porventura chegou até esse vídeo, né? Através de algum canal, saiba que nós somos uma igreja evangélica, nós estamos operando apenas pela internet. Depois da pandemia, nós não conseguimos mais voltar para um salão, né? Não sei até quando que nós vamos ficar, mas nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, e tem um botãozinho aqui em cima, ao vivo, que você pode entrar nessa sala aqui e participar conosco. Fique à vontade. Ok? Nós temos um canal também no YouTube, que é o Igreja de Interlagos. Lá tem todos os nossos cultos são gravados e estão lá. Ok? Temos também um Facebook, Igreja de Interlagos, e temos também o Instagram, Igreja de Interlagos. Fique à vontade para participar conosco, seria um prazer recebê-lo. Se você tiver alguma dúvida ou tiver algum questionamento, você pode mandar também uma mensagem através do faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Fique à vontade para perguntar, tá ok? Então, Deus o abençoe. Queria chamar o pastor Weber, que vai trazer a mensagem de hoje. Por favor, irmão, entra aí. E olha só que bênção. O pastor Weber é um pastor muito, mas muito querido. Ele está lá em Minas Gerais, uma cidadezinha perto de Lavras. É isso, né? É isso mesmo. Está de Tumirim. Tumirim. E Tumirim. E tem um distrito aqui que chama Macuco. Tá bom, vamos fazer uma pequena oração por você. Amém. Amém. Deus querido, Pai eterno, Senhor nosso Deus querido, peço que o Senhor abençoe o pastor Weber agora, que use a boca dele para falar aos nossos corações e trazer a tua mensagem. Livra o Weber do mal e atende às necessidades do Weber, Senhor. A sua família, cuida deles, cuida dos filhos, dos netos, Pai. E que livre-os sempre de todo o mal. Amém. Nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Com você, meu irmão querido. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, estamos aqui mais uma noite, né, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque esse nome é grande demais, é imenso, né, irmãos? Quando a gente pronuncia o Senhor Jesus Cristo, algo acontece, né? E o que tem acontecido, a gente está sempre falando sobre isso, porque é algo que abala, né, assim, as estruturas, né? Você vê o país na situação que se encontra. Hoje mesmo, quanta coisa nós ouvimos aí, né, com relação à política, à governância, né, a perseguição dos cristãos, né, irmãos? E algo que preocupa, né? Preocupa. Mas nós, os cristãos, nós não temos que preocupar, não, irmãos. Viu? Não temos que preocupar, não, porque nós conhecemos a palavra, né? E a Bíblia deixa claro que o mundo está todo maligno. Isso, para mim, não é surpresa, essas coisas que vêm acontecendo, né? E eu fico observando aí, né, a preocupação das pessoas e com relação, né? Mas nós, irmãos, nós temos que colocar esse propósito, né, na nossa vida, que a irmã Eliette deixou aí, né, o pastor Hélio confirmou, e eu vou falar sobre isso também, que nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus, porque hoje nós vamos falar de duas filiações, né? Uma coisa que a gente ouve muito aí no mundo, que a gente ouve muitas pessoas, sempre ouço isso, mas sempre, que todo mundo é filho de Deus, né? Não, todo mundo é filho de Deus, que nós somos filhos de Deus, né? Mas não é nada disso, não é nada disso, entendeu, irmãos?
não são todos filhos de Deus. E eu vou falar, e outra coisa que eu quero deixar claro aqui para os irmãos é o seguinte: a Bíblia, o livro de fé nosso, irmãos, que somos cristãos, é o Novo Testamento, né? Nós vivemos sobre a direção do Novo Testamento, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse é o livro de fé do cristão. Se eu começar aqui agora o culto, ir lá para o Velho Testamento e ficar lá no Velho Testamento, vocês podem me confundir, mas será que o irmão é cristão ou é judeu? Porque o livro de fé do judaísmo é o Velho Testamento. No entanto, eles não creem que Jesus é o Messias. Por quê? Porque o que dirige a vida deles é o Velho Testamento, não é o Novo Testamento. Então, hoje nós vamos falar aqui, o que nós vamos falar aqui é do cristianismo, é algo de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. É o que vai ser dito aqui. E nós vamos tirar tudo que vai ser dito aqui no Novo Testamento, que é o que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, né, irmãos? Então, o Novo Testamento relata coisas aqui assustadoras. Assustadoras. E eu vou ser sincero, vou ser claro aqui para os irmãos, eu estou aqui para mostrar a verdade. Doa a quem doer, né? Se alguém não gostar, né? Aí vai ter que falar com o Senhor Jesus Cristo. Né? Se alguém achar que o que eu estou dizendo aqui, né, tá muito radical, ou tá muito... Não, aí nós vamos ter que reclamar para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, ele que deixou o Novo Testamento para nós. Foi o Espírito Santo do Pai, né? Aquele, sabe, quem deixou a palavra para nós? Aquele que Jesus, depois que ele foi ao Pai, que ele chegou lá e me enviou para nós. Que é o Espírito Santo. Esse vos falar, lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É o que o Senhor Jesus Cristo falou com relação ao Espírito Santo. Né? Ele é que fez Mateus, foi ele que fez Marcos, Lucas, João, lembrar de tudo e escrever o Novo Testamento. Entendeu, meus queridos irmãos? Esse Espírito que Jesus deixou claro, se eu não for, não tem como o Espírito vir. Né? Então, Jesus foi e enviou o Espírito da verdade, que o mundo não o vê nem o conhece, né? Mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará com vós. Então, é através desse Espírito que depois que Jesus foi, ele foi enviado, Jesus rogou ao Pai e ele enviou o Espírito Santo que veio e através de Mateus, Marcos, Lucas e João veio os evangelhos, né? Foi o Espírito Santo através desses irmãos que foi escrito os evangelhos, os 4 evangelhos. Quem escreveu os 4 evangelhos foi esse Espírito que Jesus enviou para estar conosco. Esse que fez Mateus lembrar de tudo, que fez Marcos lembrar de tudo, que fez Lucas lembrar de tudo, e que fez João lembrar de tudo e escrever os evangelhos. Entendeu, irmãos? Então, esse é o nosso livro de fé. É daqui que nós vamos tirar as pérolas, as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo tem para nós aqui essa noite. É do Novo Testamento. O Novo Testamento. Eu falo isso com muita emoção, irmãos, viu? Muita emoção quando eu falo Novo Testamento. Esse que foi escrito, que foi deixado no sangue do Cordeiro, no sangue puro e imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é aqui que nós vamos tirar tudo isso. Então, aqui nós vamos iniciar agora, porque qual foi o grande motivo da vinda do Senhor Jesus Cristo? O grande motivo da vida do Senhor Jesus foi o que está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Se o pastor quiser colocar, é Mateus capítulo 1, versículo 21. Né? Esse foi o grande motivo que Jesus veio aqui.
Entendeu, irmãos? Porque até então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então aí Jesus veio e olha o que diz aqui no 21. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá vendo? Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para nos salvar dos nossos pecados, certo? Mas por que Jesus veio? Para nos salvar dos nossos pecados. Primeiro ponto, porque se Jesus não viesse, irmãos, não tinha como o homem ser salvo. Quer ver por que não tinha como o homem ser salvo? Vamos lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Hebreus, capítulo 7. Né? Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Olha o que diz aqui. Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. O que Jesus quis dizer com isso? O Espírito Santo quis dizer com isso? Que a lei, irmãos, jamais ia resolver a situação do homem. Né? Mas que situação é essa? A situação da filiação do homem. Porque nós temos, em âmbitos espirituais, duas filiações. São duas filiações, né? Nós temos duas filiações. Vamos ver essas duas filiações. Vamos lá em 1 João, que nós vamos ver as duas filiações, né? Vamos lá em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 10. Né? 1 João, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, o que acontece? Aí, nesse versículo, dá para a gente perceber que há duas filiações. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Não tem meio termo aí. Entendeu, irmão? São duas filiações. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus, ele veio salvar o homem dos seus pecados. Jesus, ele veio tirar o homem da filiação do diabo e passar para ser filho de Deus. Por que eu digo isso? Eu digo isso baseado, tá aí, não precisa nem estar aí pertinho, em 1 João capítulo 3, versículo 8. Né? É o que está aí, em 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz: quem comete o pecado é do diabo. Tá vendo? Tá vendo por que Jesus veio salvar o homem dos seus pecados? O Senhor Jesus Cristo, ele veio salvar o homem dos seus pecados, porque até então, todos eram filhos do diabo. Né? Repito, é assim que o Novo Testamento nos mostra. Tá vendo, meus irmãos? Por isso que a Bíblia é muito perseguida, o Novo Testamento é muito perseguido. Principalmente o Novo Testamento, é muito perseguido. Porque aí a pessoa vai pensar assim, né? Ué, mas eu peco, então quer dizer que eu sou filho do diabo? Hein? É? Olha para você ver. Aí a pessoa chega e fala assim, mas quem que não peca? Todo mundo peca, então quer dizer que todo mundo é filho do diabo? Eu vou ler de novo o versículo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Tá vendo? Então, se está no pecado, se está gostando do pecado, delirando com o pecado, que é a maioria, né? Você vê por aí, pessoas deliram com o pecado. Aí eles gostam de ver uma moça passar mal vestida, né? Gosta, acha aquilo, não, comenta, né? As mulheres gostam de ver homens e não em outras coisas mais, né? É ódio, é inveja, então, meus queridos irmãos, a palavra é clara. Se o homem não sair disso aí, ele vai sempre ser filho do diabo.
Aí continua o versículo aqui. Né? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Opa, olha aí para vocês verem. Para desfazer a obra do diabo. Então, por que eu falei no início, quando eu li o versículo de Mateus, capítulo 1, versículo 21, por que eu falei que foi, para mim, pelo que eu tenho observado na Bíblia, pelo que eu tenho observado nas coisas que tem acontecido hoje, foi o grande propósito da vinda do Senhor. Foi por isso, porque ele é o único que consegue tirar o homem da filiação do diabo. Irmãos, vocês já imaginaram, se todo o Congresso, se todos os políticos fossem filhos de Deus, vocês já imaginaram? Hein? Já imaginaram? Ia existir fome aqui no Brasil? Hein? O país, o maior produtor de alimento do país. Hein? Já imaginou? Eu tenho um vizinho aqui que ele plantou um pedacinho, mas pequenininho, irmãos, de arroz, mas um pedacinho insignificante, uma coisinha pequena, um quadradinho de arroz. Deu para ele comer o ano inteiro. Ainda vendeu um pouquinho. Entendeu, irmãos? Se você for ver a imensidão de terra que estava em volta desse arroz dele, você vai lá, essa pessoa não plantou nada. Esse arroz, mas um quadradinho deve dar o quê, mais ou menos? Uns 4 lotes, mais ou menos. Uns 4 ou 5 lotes, mais ou menos, que ele plantou de arroz. Né? E eu vou falar em lote que os irmãos vão entender melhor, né? Um lote de, vamos supor, 12 por 24. 12 por um lote de 12 de frente por 24, né? Ou 10 por 24. Vamos pôr 10, vamos pôr um lote de 10 por 20. Ele plantou mais ou menos uns 4 lotes desses de arroz. Deu para ele comer o ano inteiro, o ano inteirinho. E ainda vendeu um pouquinho, acho que ele ainda vendeu um pouquinho. Então, o que acontece? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Se os políticos, né, as pessoas que estão com poder, fossem filhos de Deus, irmão, já imaginou que maravilha que seria, irmão? Você não ia ficar chorando igual eu estou com a manteiga derretida, nossa. Quando eu vejo as pessoas aí passando sufoco, passando aperto, me dá vontade de chorar, eu fico muito triste de ver uma pessoa passando necessidade, né, passando falta de alimento. Mas é muito triste. É muito triste. Todas as vezes que eu vou alimentar, o meu almoço, meu jantar, eu vou comer alguma coisa, eu digo, Jesus, mas, nossa, cuida dessas pessoas, Senhor, que não está tendo isso para comer. É tão bom quando a gente está com apetite, né, irmão? Com fome, aí você vai lá e come, né? E tal. Que alegria. Eu, quando as minhas netas vêm para cá, meus netinhos vêm para cá, meu Deus, eu fico numa alegria. Aquele apetite, né? Que jovem. Aí, nossa, a gente fica naquela alegria. Que é tão bom. Agora, você imaginou uma criança, né? E tudo isso, você sabe por quê, irmãos? Porque a grande maioria, esmagadora, a maioria esmagadora, não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. E eu vou mais longe. São filhos do diabo. Eu vou mais longe. São filhos do diabo. Muita gente vai escandalizar, né? Irmão, você sabe como é que nós vamos ser salvos? Até lembrei desse versículo agora. Você sabe como é que nós vamos ser salvos? Vamos lá em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. Quer ver como é que nós vamos ser salvos, irmãos? 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Pastor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler para os irmãos. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Viu, meus queridos irmãos? Nós vamos ser salvos pela loucura da pregação. Para o mundo, tudo isso que eu estou falando aqui é loucura. E eu vou mais longe. Tem crente que se diz crente, né? Crente entre aspas, que escandaliza com tudo isso que eu estou falando aqui. Entendeu? Escandaliza. Porque nós vamos ser salvos, irmãos, pela loucura da pregação. É por coisas que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Queridos irmãos, se o mundo
se o mundo, né, se as pessoas fossem... Lá na China, vocês já imaginaram se o governo chinês fossem filhos de Deus? Já imaginou que bênção? Um povo trabalhador daquele jeito, um povo, né? Um povo maravilhoso chinês. O povo chinês é um povo maravilhoso, irmãos. Você entendeu? Uma minoria lá que fica, né? Fica fazendo tudo isso. E pega os filhos de Deus e corta a água deles, né? Fica perseguindo, mata, né? E tudo. Entendeu, irmãos? Isso dá para a gente ver. No Brasil, vamos voltar para o Brasil. Vocês já imaginaram? Já imaginaram? As escolas brasileiras, se todos os professores fossem filhos de Deus, vocês já imaginou que bênção seriam as escolas? Eu vou mais longe. Se todos os professores brasileiros fossem filhos de Deus, o Brasil era a maior potência do mundo. A maior potência do mundo. O Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo que um ser humano precisa, tem no Brasil. O Brasil não precisa buscar nada fora. Tem tudo aqui. Né? Tudo que você imaginar. Então, estou falando para os irmãos que um pedacinho aqui que o moço plantou de arroz, ele comeu arroz o ano inteiro. Acho que deu mais de um ano. Entendeu? Então, o Brasil tem toda a sobrevivência do homem. Eu aqui dentro do meu sítio, eu aqui dentro da minha fazendinha aqui, tem dia que a gente compõe as coisas no prato, até a minha esposa gosta sempre de falar isso aí, bem, tudo nós tiramos daqui. Né? Tudo que está aqui no nosso prato, nós tiramos aqui da nossa terra. Feijão, às vezes o arroz, né, quando planta. O arroz, como ele é muito barato, a gente não planta, a gente compra. Né? Mas se plantar, dá uma imensidão de arroz. Então, o que eu estou querendo dizer é que se todos fossem filhos de Deus, igual todo mundo fala, né? Que todo mundo é filho de Deus, se todos fossem filhos de Deus, não tinha pobreza, não tinha ninguém chorando, triste. Quando chorasse, na mesma hora ele ia ser calentado. Eu estou chorando porque eu preciso fazer a cirurgia, não tem dinheiro. Isso não ia existir. Isso não ia existir. Entendeu, meus queridos irmãos? Né? O Brasil é uma potência. O Brasil tem 200 e mais ou menos 220 milhões de habitantes. O Brasil produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão. E nós temos 220 milhões. Né? Você entendeu? Muita gente não gosta de trabalhar, não gosta. Você não sabe como é que foi, como é que você vai falar, como é que você vai julgar as pessoas. Você não sabe como é que a pessoa foi criada. Será que ela foi criada pelo Filho de Deus? Hein? Será que aquela criança que está roubando, ela foi criada pelo Filho de Deus? Eu tenho certeza. Se ela fosse criada pelo Filho de Deus, se o professor dela fosse o Filho de Deus, e se quem vendesse as coisas para ela fossem filhos de Deus, eu tenho certeza para você, ela não ia roubar. Tenho certeza. Eu falo sem medo de errar. Entendeu? Mas tem muitos crentes aí desviados. O que estão desviados, a grande maioria das pessoas que estão desviados não conhecem o Senhor Jesus verdadeiro. Não conhece o Senhor Jesus verdadeiro. Eu já conversei. Por que eu falo o Senhor Jesus verdadeiro? Vamos lá em 2 Coríntios. Vamos lá. Né? 2 Coríntios. Vamos lá. Por que eu estou falando que não conhece o Senhor Jesus verdadeiro? Quer ver? Vamos lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo... Deixa eu achar aqui, irmão. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Esse versículo eu demorei um pouquinho para achar, irmãos. Os irmãos me perdoem, porque eu ainda ele não estava na sequência aqui, né? Então, 2 Coríntios está escrito aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, que diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receberdes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Quer dizer que são vários Jesuses por aí. Vários. Tem vários Jesus por aí, irmãos. Entendeu? Então, a grande maioria do desviado, ele não conhece realmente o Senhor Jesus Cristo verdadeiro, não.
Quantos desviados que eu conversei e chegou no fim da conversa e falou, mas Jesus, eu não conhecia esse Jesus que está falando aí, não. Irmão? Deu para sentir? Né? Por que os irmãos estão horrorizados porque um pastor falou aí? Né? Mas isso, talvez esse pastor ainda não conheça o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, esse que nós estamos pregando aqui agora, esse que nos dá o direito e o poder de termos o Novo Testamento como nosso livro de fé. É desse Jesus que eu estou falando. Entendeu, meus queridos irmãos? É do Senhor Jesus Cristo, aquele que enquanto ele não foi enviado o Espírito Santo. O Espírito Santo só foi enviado depois que ele foi. É esse Jesus que eu estou falando aqui, que nós pregamos aqui na igreja de Interlagos, e que uma grande parte dos que se dizem cristãos não conhece. Não conhece Jesus, não. O Jesus que eles conhecem é outro. O católico nem se fala, né? Então, meus queridos irmãos, se a humanidade, né, eu fico vendo, vocês já imaginaram se o STF brasileiro fossem filhos de Deus, quem estivesse ali? Vocês já imaginaram? Né? Que bênção, que justiça que não ia ter nesse Brasil, irmãos. Já imaginaram? Só, irmãos, que o Senhor deixou claro. O Senhor Jesus Cristo deixou claro. Vamos lá em 1 João, capítulo 5. Né? Vamos lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Agora, esse todo mundo que está no maligno, que é filho de Deus, hein? Não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Irmãos, nós, né, Jesus, ele nos deu poder, meus queridos irmãos, para sermos feitos. O filho de Deus, irmãos, tem que ser feito. O homem tem que ser feito filho de Deus. Por isso nós precisamos de tempo. Né? Eu não creio em salvação de última hora, não. Não creio, não. A pessoa arrependeu na última hora, morreu e foi salvo. Eu não creio em salvação de última hora. Quer ver? Vamos lá em 1 João. Vamos lá em João, capítulo. Vamos lá. João, capítulo. O Senhor já mudou tudo aqui, os versículos. Já mudou alguns versículos aqui. João, capítulo 1. Vamos lá. Né? João capítulo 1, vamos lá. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E a palavra diz também, quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo, esse vai ser feito filho de Deus. Como é que nós somos feitos filhos de Deus? Né? A partir do momento que nós, irmãos, aceitamos o Senhor Jesus Cristo e começamos a cumprir na nossa vida o que está escrito em João, eu vou achar esse versículo. Não, em Atos. Vamos lá, eu vou achar o versículo. Atos, capítulo. Em Atos, né? Se não me engano, é Atos, capítulo 14. Então, quando que nós começamos a serem filhos de Deus, né? Está aqui em Atos, capítulo 14, vou ver se é aqui mesmo. Atos, capítulo 14, versículo... Não é Atos 14, não. É Atos... os irmãos até me ajudam a achar aí, que eu me perdi nesse versículo, é aquele que diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus. Entendeu, irmãos? Então, nós só vamos ter a paternidade a partir do momento que nós vamos nos tornar filhos de Deus, é a partir do momento. Aí que o irmão achou Atos, capítulo 14 mesmo, é o capítulo 14, versículo... Acho que é Romanos. Não é Romanos, irmão? Vê se o irmão acha para mim. Né? Então, é Romanos, acho que é Romanos capítulo 8, é isso mesmo. Os irmãos vão achar aí. Então, o que acontece? O que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar dos nossos pecados. A única maneira da gente ser salvo dos nossos pecados é quando a gente aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós aceitamos. Eu não aceito outro. Eu só aceito o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Acho, irmão, Romanos 8, 14. Glória a Jesus, irmão. Que bênção. Vê aí. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela nos mostra tudo que nós devemos fazer. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, arrepende dos teus pecados. Né? Um dia eu cheguei e falei isso para uma pessoa, e falou, mas eu vou arrepender de que eu não tenho pecado. Né? Disse que não tinha pecado. Eu falei, glória, que bênção, né, rapaz? Você não tem pecado. Então você é um que não precisa do Senhor Jesus, você já não tem pecado, você não precisou da morte do Senhor Jesus na cruz, não precisou de nada. Você conseguiu sozinho, né? Então, mas eu não. Eu não consegui sozinho, não, irmão. Não. Nossa, Jesus amado. Eu tive que prostrar nos pés do Senhor, irmãos. Eu tive que pedir perdão para o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu tive que chorar nos pés do Senhor, irmãos. Sabe, meus queridos? Aí eu tive que me esvaziar, igual o João Batista diz. Eu tive que esvaziar, mas esvaziar tudo mesmo, irmão. Tirar tudo do meu... Mas tudo. Não tinha nada de bom no meu coração, irmão. Mas nada. Entendeu? Nada. Eu tive que me humilhar diante desse poder maravilhoso, dessa bondade, desse amor que transcende nosso entendimento. Eu tive que me humilhar diante dele. Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Até vou mais longe, meu irmão. Irmão, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, que sou um filho do diabo. Foi isso que eu tive que fazer, irmão. Entendeu? Foi isso que eu tive que fazer. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando eu me converti, o versículo que mais me abençoou, irmão, o versículo que mais mexeu comigo, porque eu vivia sofrendo aqui nesse mundo. O homem sem Jesus, ele sofre, ele pode ter o que for que ele sofre. Então, eu vivia sofrendo aqui nesse mundo, meus irmãos, sofrendo, padecendo nesse mundo, e não sabia como sair. Aí, quando eu fui lá em 1 João, capítulo 8, capítulo 3, versículo 8, aí eu fui e li lá. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Eu falei, opa, agora eu estou descobrindo por que eu sofro tanto. Agora eu estou descobrindo. Irmãos, um versículo que me mostrou a enfermidade que estava em mim e a cura ao mesmo tempo. Só num versículozinho daquele tamanhozinho me mostrou a enfermidade que estava fazendo eu sentir tanta dor espiritual, sabe, irmãos? O versículo que estava fazendo eu sentir tanta dor, sofrer tanto. Esse versículo me mostrou a causa e a solução. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, nesse versículo mostra a enfermidade e a cura, e o remédio para curar essa enfermidade. A partir daí, meus queridos irmãos, eu tive que me humilhar diante do Senhor Jesus, diante do teu poder, do teu amor. E aí ele veio com o teu amor tão maravilhoso e me aceitou a fazer parte do teu santo reino. E fez para mim, e me falou, eu vou fazer de você um filho de Deus. E é o que ele quer fazer na vida de todos os irmãos
e de todos aqueles que um dia vier ouvir essa pregação. Jesus quer fazer de você um filho de Deus. Jesus, ele quer fazer de você uma pessoa idêntica a ele, parecida com ele, né? Porque na vinda dele, sabe o que vai acontecer, irmãos? Vamos lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo do 2 em diante. Amados, olha, irmãos, o que vocês sentiram aí? Olha que benção, olha o que o apóstolo falou aqui. Amados, hein? Que benção, né, irmão? Olha que maravilha, hein? Sente aí, sente. Está te chamando de amado. Amado, né? Amados, agora somos filhos de Deus. Oh, mas que alegria, né, irmão? Ai, que benção, né, irmão? Que maravilha, né? Nós somos filhos de Deus, né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Que bênção! Já imaginou? Irmãos, quem está falando isso aqui é o Espírito Santo. Ele quer fazer isso na tua vida. Tenha fé, confia nessa palavra, confia no Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar na tua vida. E nós vamos ser salvos pela loucura da pregação. São coisas que transcendem o entendimento de qualquer um que está ouvindo aqui agora, mas que é algo real e verdadeiro. É o poder do Senhor Jesus Cristo na tua vida. É o poder do Senhor Jesus de fazer de você um filho de Deus. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Olha que bênção, olha que maravilha, irmãos. Aí continua, vamos ler o 3. Olha aqui, irmãos, depende de nós. Jesus, ele diz, claro aqui, o Espírito Santo ele diz, claro aqui, que depende de nós, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha que maravilha, né? Se eu tivesse aqui, nós estivéssemos num templo aqui agora, eu ia falar para os irmãos, dão glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? Dar uma salva de palmas para o Espírito Santo, glorificar o Senhor Jesus Cristo, agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque nós, irmãos, nós todos éramos filhos do diabo, todos, irmãos. E Jesus veio, ele deixou tudo, ele deixou toda a tua glória, ele deixou todo o teu conforto. Você já imaginou, irmãos, o conforto do Senhor Jesus Cristo? Já imaginaram o conforto que Jesus está? Você calcula o que é um conforto aqui nesse mundo, multiplica por 1 bilhão de vezes, é onde o Senhor Jesus estava. Ele estava no seio do Pai. Você já imaginou o que é isso? E ele veio e deixou tudo, irmãos. Deixou toda a tua glória. Né? Nasceu um bebezinho aqui, já no começo, né? Já tendo que andar muitos quilômetros para sair de Nazaré, porque né? Herodes mandou matar todo mundo, ele teve que sair de lá. Você já imaginou um menininho recém-nascido, num jumentinho com a mamãe dele, atravessando uma área grande lá para chegar em Nazaré, né? Para começar a ser criado ali em Nazaré. Jesus já começou assim, ele saiu de todo conforto para entrar nisso tudo aí que nós estamos presenciando, que a Bíblia relata. Mas por uma causa maravilhosa, né, irmão? Então nós temos que glorificar o Senhor Jesus todos os dias. Hoje eu ouvi o Espírito Santo falando na boca, se não me engano, da irmã, né? Que nós temos que estar orando, nós temos que estar dedicando a vida ao Senhor Jesus. Nós ouvimos isso hoje, o Espírito Santo já começou aqui com tudo, né, irmã? O Espírito Santo já começou com tudo aqui, querendo tirar. Irmãos, não vamos deixar essas preocupações aí, essa coisa nojenta, né? Do mundo. E não vamos deixar isso nos atrapalhar de ser filho de Deus, não. Se você começar... Eu vou ser sincero com os irmãos, eu comecei a ver certas coisas e tudo, e uma hora vem na minha cabeça, mas será que essa pessoa tinha que morrer e tudo? Falei, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Se você começar a ficar olhando essas coisas, daqui uns dias você vai desejar que alguém morra. Meu Deus!
Irmãos, nós estamos fora disso. Nós vivemos a embaixada de Cristo aqui nessa terra. E não tem lugar mais maravilhoso que a embaixada de Cristo, não. As leis que sobrepõem sobre nós são as leis do Senhor Jesus Cristo. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz, amai os que vos maltratam e vos perseguem, oram pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a lei que nós vivemos aqui nessa terra. Eu sempre repito isso. Eu ouvi um pastor um dia falando que nós não vivemos pela razão, nós vivemos pela obediência ao Senhor Jesus Cristo. E a obediência do Senhor, muitas das vezes a gente sai da razão. Queridos irmãos, é o momento da gente pegar essa palavra de hoje e colocar no nosso coração. Eu quero ser filho de Deus, eu quero ser gerado filho de Deus, eu quero ser feito filho de Deus. Diga isso todo dia de manhã cedo, na hora que você levantar. Senhor Jesus Cristo, me gera filho de Deus. Senhor Jesus Cristo, me faça filho de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu quero ser filho de Deus. Aí, meu querido, não vai ter treva nenhuma que resista. Não vai ter poder maligno nenhum que resista de te deixar fora da filiação do Pai. E pega esse Novo Testamento e leia o Novo Testamento. Esse livro maravilhoso, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu estava vendo um menininho, até nós vamos lá, João capítulo 3, para encerrar, irmãos, já tá batendo, o tempo já está se esgotando, né? Então vamos lá em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 14. Esse menininho, eu vi uma entrevista com esse menininho, ele estava sofrendo muito, apanhando do tio, com a tia, todos os dias. Apanhava, só alimentava à noite. Aí ele quebrou, eles bateram nele com pau, ele tem 7 anos. Com 7 anos ele ainda não foi na escola. Ainda não sabe o que é a escola, com 7 anos. Aí quebraram o bracinho dele, bateram nele com pau. Eu vou falar para os irmãos, quando eu vi esse vídeo dessa criança, eu chorei igual uma criança, né? Abri a boca a chorar, né? Aí o que aconteceu? O menininho foi, aí fizeram entrevista e tal, todo mundo, os guardas lá na delegacia, que estavam entrevistando o menininho, o repórter, todo mundo chorou o depoimento do menininho, né? Chegou no fim, perguntaram para o menininho, então eu vou encerrar, irmãos, a pregação com esse versículo. Aí perguntaram para o menininho, você quer falar alguma coisa? Aí o menininho de 7 anos falou, não, eu quero sim. Você sabe o que o menininho falou no final da entrevista? Que eles perguntaram para ele se ele queria falar alguma coisa, ele falou, foi o seguinte, vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso o menininho fala recitando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Foi isso que o menininho recitou no final. Sem saber ler, nunca tinha ido na escola, com 7 aninhos, e recitou. Esse é um filho de Deus. Então, meus queridos irmãos, não vamos deixar que o mundo nos esfrie e nos coloque medo, porque o Filho de Deus não tem medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos? Então, eu peço agora que os irmãos fechem os olhos, eu vou fazer uma oração final aqui do encerramento da pregação, e todos aqueles que um dia vieram assistir esse vídeo, feche o teu olho agora, porque eu tenho certeza que algo maravilhoso vai acontecer na tua vida agora. Fecha o teu olho e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai celestial, é um momento de muita alegria, meu Senhor. É um momento maravilhoso, esse que nós estamos vivendo agora.
Porque nós temos certeza que aquele que tiver vontade de ser filho de Deus, eu tenho certeza que vai ser. Porque em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço agora que o Senhor venha fazer filhos para ti, meu Pai. Através do Espírito Santo que o Senhor enviou para nós. Em nome de Jesus, eu declaro filhos de Deus. Filhos de Deus, pessoas sendo transformadas em filhos de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro essa vitória na vida de todos que ouvirem essa pregação. Eu declaro essa vitória, profetizo essa bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vidas sendo feitas filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.